Vamos lá, meus amigos, então, como vocês viram, não vai ter corte, tá? Porque eu tô com pressa, daqui 1 hora eu tenho que sair aqui que eu vou num evento da Brasil Paralelo. Enfim, vamos ver esse vídeo do Dave Jones, porque algumas semanas atrás tinha dado uma polêmica com uma opinião do Cross sobre a Sony, e parece que sempre o Flow Games está metido em alguma crítica, né, de jornalistas, dos grandes portais, né? E faz algum tempo, na verdade, eu sempre assisti eles de sexta-feira, só que faz um tempo que eu tô sem assistir por conta do Esquadrão Nerdola. Vamos ver então o que eles estão falando, que vocês sabem aqui que eu gosto do Mago Dava, né? Então vamos ver se ele vai pistolar nesse vídeo. E eu quero dar opinião também sobre os jornalistas. Vamos lá. Cara, eu acredito que se você andou aí pelos esgotos da internet, provavelmente você já viu gente que se diz entendida, tal dos intelectuais dos games, falando isso, né? E você que me acompanha e nos acompanha no Flow Games, você só sabe que isso é uma grande mentira. E eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque muitas vezes as pessoas são surpreendidas por esse tipo de coisa e não entendem de onde vem. Então eu vou dizer pra vocês de onde vem, tá? O que acontece? Vira e mexe, viraliza a gente criticando alguma coisa, tá? Na verdade, o tempo todo, porque nós somos, né, gigantescos. O Flow Games e eu também temos um tamanho, uma relevância na internet colossal. E em games, então, nossa senhora, né? Então, viraliza, vira e mexe. E isso normalmente são pessoas que querem nos atacar. Esses intelectuais dos games, que acham que são melhor do que eu, do que você, do que todo mundo. Eles podem. Falando nisso, eu vi um vídeo de um jornalista, acho que é da Critical Hits, acho que é o fundador, o dono, o CEO, algo do tipo. E, cara, realmente transpareceu pra mim que esse vídeo desse cara é muito mais um hater, uma pessoa amargurada, tipo, com o Flow Games, ele tava, se eu não me engano, ele tava batendo diretamente no Cross, né? Mas você sente quando a pessoa tá fazendo um vídeo para rebater os argumentos e quando a pessoa fica toda hora espinhando, sabe? Toda hora cutucando o programa Flow Games, né? E querendo ou não, assim como os nerdolas, assim como os influenciadores no geral, tirou muito o monopólio da informação dos jornalistas, né? E eles se sentem muito incomodados, não só no mundo dos games, mas no geral, né? Você vê isso nos esportes, principalmente que a gente aborda bastante aqui a cultura pop, filmes, séries, HQs. Só que aí que tá, os jornalistas nunca percebem que não é que os influenciadores são melhores que eles, mas sim que os influenciadores, na sua grande maioria, estão sendo sinceros com o seu público, estão falando como se fosse fã pra fã, né? Obviamente tem as exceções que a gente sempre bate aqui, que é aquela galera que vai passar pano pra tudo, vai moldar a realidade pra defender a empresa, né? Mas na grande maioria os influenciadores costumam ser mais gente da gente, né? E o Flow Games, falando até agora um pouco, até comparando com o Esquadrão Nerdola, porque não pros irmãos Alba nem pro Giga, mas pra mim, o Flow Games é uma grande... como que fala? Esqueci agora, inspiração. Eu me inspiro muito no Flow Games e eu espero que um dia o Esquadrão Nerdola chegue a isso, sabe? Ser o maior programa de cultura pop brasileiro, sabe? E aí isso desperta muita raiva dos jornalistas. Mas os jornalistas, assim como todo progressistinha, narcisista, egocêntrico, eles nunca entendem, quer dizer, eles sempre acham que que o erro é o outro, né? Então o Flow Games que não entende nada, o público que é burro, ninguém sabe nada. E eles não percebem que na verdade são eles que perderam o contato com o público, né? Eles que sempre defenderam DLC, sempre defenderam microtransação, sempre defenderam qualquer coisa que as empresas de games faz, principalmente a Sony, né? E ó que eu sou um cara que... Eu não sei, eu não diria que eu sou sonista, tá? Porque eu não tenho Play 5. Mas eu prefiro a Sony. Hoje eu tenho Xbox, mas eu gosto do console PlayStation, sabe? Então, e mesmo assim eu não passo pano pra Sony. E, principalmente, Caí, eu acho que já é nojento,
tá? É a passação de pano para a Nintendo. E me entenda, não estou falando que você que gosta de Nintendo é nojento, não é isso. Eu tô querendo dizer o quanto eles passam pano para tudo que a Nintendo faz, tá ligado? Tudo. Então eles tinham um monopólio das informações e eles tiveram que fazer uma escolha. Eu continuo amiguinho das empresas e trato o público mal, tento enganá-lo, ludibriar o público, ou eu falo pelo público e bato na empresa, exijo preços melhores, exijo o fim de microtransação e em tudo que engloba os games, né? Porque hoje praticamente você compra um jogo por completo, né? Você tem que comprar DLCs, tem que comprar roupas, tem que comprar cavalo, tudo você tem que comprar à parte, praticamente, né? Então eles fizeram a escolha deles. E o tempo mostrou, né, quem que eram as cadelinhas do sistema, né? E coisa que eu acho que a gente também vai ver com influenciadores, né? Eu e você que me acompanha aqui mais tempo, sabe os influenciadores que a gente já trouxe aqui, já escancarou o quanto são hipócritas, mentirosos e vendidinhos, né? Então, e o tempo vai mostrar, né? A gente está vendo aparentemente um começo de mudança do cenário de cultura pop e a gente eu pelo menos sempre lembrarei de quem defendeu o Homem-Aranha Wakanda, quem defendeu Star Wars The Acolyte, quem passou pano por um monte de merda que a Marvel fez e agora vem aqui, né? Vem aqui no YouTube e fala, não, a fase 4 e a fase 5 foi uma merda. Mas se você olhar as críticas que eles fizeram aos filmes ao longo desses anos, sempre teve aquela passação de pano. Inclusive um que eu quero expor, porque eu acho que virou um canal nojento, é o Pipoca Nanquim, tá ligado? Os caras, pode ir lá, eu sou fã do trabalho dos caras quando eles se propagam a falar de cultura pop, né? Porque hoje os caras tá militando em todo vídeo. Mas todo vídeo os caras precisam militar. Mas enfim, agora começou a ganhar dinheiro, né? Capitalismo é bom, agora começou a ganhar dinheiro. Não precisa mais ficar agradando ou ser mais neutro. E cara, se você olhar os vídeos deles, vai ver o que eles falaram de Wakanda Forever. Vai ver o que eles falaram de She-Hulk. E aí agora que passou o hype, ou até agora, né, que eu vi esse recentemente, que eles não estavam sendo chamados pela Marvel para ir assistir cabininha de imprensa, vê o que eles estão falando dessas obras, né? Então assim, e o tempo vai mostrar, né? Falar de games. A gente não pode. E aí é isso que me deixa chateado também, galera. Aproveitando até que eu quis trazer esse vídeo por causa disso. Meu canal aqui é pequeno, né? Mas graças ao programa Esquadrão Nerdola, digamos que a minha imagem ganhou-se um holofote maior que meu canal, digamos assim. Porque, querendo ou não, 2 vezes por semana eu apareço num canal de 500 mil inscritos, né? Então eu faço parte do elenco lá, então... E isso, cara, me deu um pouquinho do sabor de como é... Eu não diria que a palavra é ser atacado, tá? Porque não tô me vitimizando, não é ser atacado, mas é ver narrativas sendo construídas para afetar você, o seu trabalho ou a sua opinião, né? Então a gente sentiu muito isso agora com o Quarteto Fantástico e Superman, de pessoas que eu até me surpreendi, né, do espectro nerdola, que pra mim quer criticar, critique, não tem problema nenhum, mas que se mostraram verdadeiras antas, verdadeiros burros, tanto que eu nem falo mais, tem gente que eu nem respondo mais, né, porque falou cada abobrinha, tá ligado? Tipo, um exemplo da gente ser pago, Irmão, a galera não tem noção, né? Agora eu que tô tendo alguns patrocinadores através do meu Instagram, minha conta de musculação, eu tô vendo como funciona patrocínio, tá ligado? E não é a casa do caralho, não. Tipo, a empresa chegou, tô te patrocinando, fala bem aí. Mano, é tanto detalhezinho, é contrato, né? E a gente lá sem... Não vou te falar sem porra nenhuma não, porque todo o investimento, meu salário e o salário do Giga e dos outros funcionários lá, é tudo pago com os irmãos Alba, né? Eles tiram do bolso deles, que eles poderiam estar com o dinheiro, né? E estão investindo no programa. E aí pra mim é tão triste ver Nerdola
tá ligado? Que dizia combater a cultura woke e tudo, hoje criticando nós, principalmente os irmãos Alba, porque gostou da porra do filme, tá ligado? E aí eu vejo como a galera é burra, tá ligado? É hipócrita, porque teve até um episódio onde eu sempre fui cobrado de não ler as HQs, né? Tem até um canal de um idiota aí, um virgem do caralho. Eu debato com o Carlão Quadrinho, mano. Sendo que eu sempre falei que eu não leio HQ, tá ligado? Eu nunca escondi, eu nunca paguei de algo que eu não sou. Aí veio essa anta. Aí eu falei, beleza, então, esse é o problema, é que eu não sou das HQs? Fui e li algumas HQs de quarteto. Mostrei que o que acontece no filme, em HQs separadas, acontece as mesmas coisas. Mas aí, quando você pega os nerdolas, né? Porque era do campo nerdola, de calça riada, porque os caras não esperavam. Aí não, né? Ah, não, mas... porque não importa que o quadrinho é dos anos 80, mesmo assim é lacração. Então, você vê que o diálogo fica burro. Tanto que eu até saí do Twitter, tá? Na verdade eu tô lá, mas não falo mais com ninguém, porque me deu uma brochada, tá ligado? Eu vi que tem gente do espectro nerdola que virou igual woke, tá ligado? Não adianta você debater, o cara é só ódio, discordou de mim, sabe? Fala, então foda-se. Mas eu vou chegar nele. Então eu sinto um pouco que o Flow sente, sabe? Obviamente, né? Comparações bem distintas, mas eu sinto hoje um pouco o que é isso, tá ligado? Não vou falar de ninguém específico aqui não, tá, gente? Até porque essas pessoas não merecem isso. É muita inveja. Mas vamos lá. E aí os caras pegam um trecho, né? Sei lá, um programa de 2 horas, eles pegam um trecho de 1 minuto, da gente criticando qualquer coisa, pra irritar, entendeu? Porque eles querem os likes. Beleza, aí consegue os likes, porque falar da... Olha isso, galera, que eu lembrei agora. Por isso que eu sempre agradeço os irmãos Alba, tá ligado? Hoje em dia, galera, que eu tô manjando um pouco mais de patrocínio, então eu sei que a empresa, ela investe em você por minutos, tá ligado? De tela. Então, um exemplo, eu tenho que fazer tantas telas de story, tantas telas aqui pelo YouTube. Por isso que, tá ligado? Aí você vê que os caras é anta, os caras sabem nada de patrocínio. Ah, estão sendo pago, mano. A gente comprando o ingresso, estamos sendo pago. Então, o que significa? Que as empresas medem e colocam o valor do patrocínio através das minutagens que você falará do produto. E olha isso, o programa Esquadrão Nerdola está dentro de um canal de quase 500 mil inscritos, com pessoas ao vivo de 2 a 3 mil por programa, e que em média fica numas visualizações de 30 a 40 mil. A galera não tem noção quanto que é um patrocínio de um programa desse. Porque olha quanto ele traz de visualização. A galera sabe porra nenhuma. Por isso que eu ignorei agora essa galera. E sabe o que os irmãos Alba fazem? Carlão, tipo, os meus patrocínios do Instagram são meus. Tá ligado? São meus. Não é do programa, não é do Geek SP. É do Carlos Seguete, a empresa Carlos Seguete, que é de musculação. E mesmo assim, eles deixam eu divulgar o que eu quiser lá. Tá ligado? Sem eles ganhar R$1. Tá ligado? E aí eu tenho que ver babaca aqui na internet chamar os caras de vendido. Tá ligado? Se os caras fossem mercenário, que nem a galera fica aí, esses bandos de idiota fica falando, os caras iam falar, não, Carlão, não pode divulgar, você tá ligado, né? É porque, mano, ninguém mais ganha, é só você que vai ganhar com esse patrocínio. E não. Os caras deixam eu divulgar o que eu quiser lá. Tá ligado? Berserk, Growth. Tá ligado? Então quando eu vejo amigo meu, ou pessoas que me fazem o bem sendo injustiçada na internet, mas eu tenho uma vontade de dar uma surra. Porque você vê o quanto as pessoas são ingratas, tá ligado? São desonestas. Mas enfim, é só isso que eu queria deixar claro, porque tem gente que não sabe nada como funciona patrocínio. Então olha isso, eu consigo patrocinar, quer dizer, divulgar meus produtos Growth, consultoria, Berserk, em um canal que nem é meu e que eles não ganham nada com isso. Aí eu tenho que ver filho de uma puta chamar os caras de vendido, tá ligado? Mas se fala isso na minha frente, mano, mas eu dou um tapão na cara, ó, eu já perdi na linha, mano. A gente dá like, entendeu? E falar mal é algo que na internet sabe-se que engaja muito. E é o mal da internet como um todo, tá? Não é só desse caso específico, não. Engaja muito mais você falar mal do que você elogiar.
E sempre é isso, um trecho de 1 minuto da gente criticando alguma coisa. Todas as outras milhares de horas que a gente está elogiando os videogames, isso não viraliza. Mas quem nos acompanha sabe, porque eles assistem. Eles sabem o quanto a gente fala de videogame. O Flow Games, galera, ele é uma celebração da indústria dos videogames. A gente ama videogame e a gente se diverte com isso. Videogame é um entretenimento. Videogame é pra divertir as pessoas. Tem gente que pensa diferente, que videogame é outra coisa. Eu não acho. Eu discordo. Eu vou discordar pra sempre disso. Pra mim, videogame, como filmes, séries, música, futebol, pra nós que consumimos isso, é um entretenimento. É pra nossa diversão. Diversão. E tudo que é falado sobre videogame é pra entreter, pra divertir, é pra você curtir aquilo ali, se aproveitar. Sabe que isso é uma das coisas, novamente, galera, que eu não sei se é porque eu tô namorando, se é porque eu tô tendo contato com outras pessoas, assim, pessoas novas na minha vida, digamos assim, ou se é porque a gente teve essa onda de ataque, entre muitas aspas, mas eu acho, posso estar enganado, mas eu acho que eu vejo hoje agora a cultura pop muito como o Dava tá falando, sabe? Pra quem me acompanha aqui sabe que eu sempre também levei muito ao coração a pessoa não gostar da série ou de um filme, sei lá, qualquer coisa. Novamente, eu posso estar equivocado e perca a linha mais pra frente. Mas a visão que eu tô tendo hoje, agora, sentado aqui, e na verdade já faz alguns dias que eu venho refletindo sobre isso, é do quanto... Eu não sei se a palavra é amadurecer, galera, talvez não seja, tá? Talvez não seja. Mas eu vejo como eu vejo... Tipo assim, pessoas que eu admirava na internet, hoje eu vejo meio meh, tá ligado? Tipo, principalmente no Twitter. Cara, eu vejo lá umas discussão, tá ligado? De próprias pessoas do espectro nerdola, que eu tô meio assim... Isso não tá mais fazendo tanto sentido pra mim, tá ligado? Sei lá, eu acho que quando uma obra vem e lacrar pesado, tudo... Aí beleza, talvez eu perca a linha. Mas hoje eu tô vendo uma galera apontar pra tanta coisa a lacração que pra mim claramente não é. Mas digamos que tem pessoas que a lacração precisa continuar existindo. Tipo, se tornou... A pessoa não pode ter... O Ian Neves um dia ele falou isso. Ele falou que ele virou comunista porque isso deu uma razão pra ele viver, tá ligado? E eu sinto que tem gente... do espectro nerdola, do nosso espectro, né, mais conservador e tudo, que parece que é a mesma coisa, sabe? Tipo, tudo é lacração, tudo, nada mudou, a pessoa fala como se a gente tivesse ainda 2 anos atrás. Parece que precisa que ainda exista esse inimigo para combater. Não que ele morreu, não me entenda errado, mas claramente diminuiu bastante. E para algumas pessoas continua sendo tudo é lacração, tudo, tá ligado? E aí tá me dando uma... Nossa, até um desabafo. Mas tá me dando uma brochada, sabia, rapaziada? Esse negócio de, sei lá, nerdolas, lacrolas. Não sei, é um pensamento que eu tô tendo hoje. Vamos ver, né? Admito que eu tô refletindo muito sobre isso. Aquilo ali. E nós fazemos, e tudo, o Flow Games foi criado por mim, e obviamente eu e o Fênix, a gente fundou o Flow Games, e eu criei o conceito, e a gente tá... Tipo, não é que a gente não possa discutir, tá? Lógico que a gente vai discutir, vai vir séries boas, ruins. A questão é ficar forçando uma coisa que... Sei lá, eu não acho. Não acho que tá ligado? E eu tô vendo gente meio que forçando, sabe? Enfim. Fazendo isso tudo junto há vários anos, e o crescimento que a gente teve em 3 anos é... Tipo, o Homem-Aranha Wakanda 2, vamos descer a lenha. Porque a gente sabe que tipo de produto é aquele. Mas Quarteto, ainda mais depois que eu vi que tinha tudo aquilo nas HQs, então, tipo... Só que aí a HQ não vale, né? Aí nessas horas a HQ não vale, porque a HQ só vale quando condiz com a narrativa. Você tá entendendo a brochada que eu tô um pouco, rapaziada, dessa guerra cultural, assim? Do meu próprio lado nerdola, tipo, eu tô meio... Sei lá, dei uma brochada com a rapaziada, sabe? Enfim. Por isso que eu tô até mais... Você pode ver que eu sou muito mais alone. É eu aqui, meu canal, vocês... E nem tô mais querendo participar tanto das coisas. Absurdo. Um dos motivos pelo qual o povo, né? Essa galera dos intelectuais não gosta, porque a gente cresceu de uma maneira absurda e sucesso incomoda. E a gente cresceu porque a gente ama videogame. Se a gente não gostasse de videogame, a gente tá fazendo outra coisa. Você entende? E todos são profissionais muito capacitados, a gente pode fazer o que a gente quiser. E a gente escolheu estar no mundo do videogame, porque a gente ama isso. A gente gosta muito disso. E a grande maioria dos nossos programas é a gente falando sobre isso. E eu vou, assim, evidenciar pra vocês. Bom, eu vou só
canal principal do Flow Games. A gente posta conteúdo hoje, muito conteúdo, diariamente em diversas plataformas, seja nosso site, o YouTube, Shorts, Instagram, TikTok, é o tempo todo, conteúdo de games, por uma equipe inteira que é uma videogame, tá? Então a gente jogou o gameplay do Grounded, a gente fez a cobertura do Battlefield, que a galera curtiu muito, obviamente a gente tá muito na expectativa pelo GTA, que a gente tem vídeos aqui, gameplay de Mario Kart, que a gente curtiu pra caramba, o Donkey Kong Bonanza, que eu tô amando, gostando muito de jogar, a gente jogou GTA 3, aí a gente teve aqui, ó, o Death Stranding, que se eu for descer aqui, a gente fez uma live de quase 3 horas, só pra falar Death Stranding, quanto a gente gostou do jogo. A gente teve a cobertura do Capcom, do Resident Evil, que a gente tá muito animado pra jogar, que a gente tá curtindo pra caramba. A gente teve um especial de 10 anos do Witcher 3, que é um dos jogos que a gente mais elogia e gosta muito do Witcher 3. Caralho, depois desse eu vou ver de The Witcher 3. E sabe o que é pior, galera? Ah, não sei, galera, eu não sei. Eu quero muito saber a opinião de vocês desse vídeo. Porque assim, eu acho que o Flow Games ou qualquer influenciador de games sofre ainda mais por conta da guerra de console, né? E... eu não sei, cara. É que assim, a guerra de console, lembrando que eu não sou o jogador foda e tal... mas já joguei muito videogame, muito mesmo, principalmente no Play 4 e no 64. Play 4 e 64. Mas eu sempre achei, galera, a guerra de consoles meio nada a ver, tá ligado? É tipo a guerra de Marvel versus DC. Tipo, pra mim nunca fez tanto sentido, tá ligado? Porque a base dos dois é gostar de videogame. A base da Marvel e da DC é gostar de histórias de super-herói. Então eu nunca entendi muito. Você pode falar que você prefere uma, mas que nem a guerra de consoles é justamente a pessoa odiar o outro, né? Você entra lá no Twitter, é Marvel Brasil descendo a lenha em Superman, e você vê que é comentários mega exagerados, críticas mega exageradas, e vice-versa, tá ligado? E aí não é meio rapaziada? Porque eu, na verdade, eu sempre gostei de tudo. Tá ligado? Tem coisas que eu amo mais na DC, tem coisas que eu amo mais na Marvel, tem coisas que eu gosto na Sony, tem coisas que eu gosto no Xbox, mas não ao ponto de ter guerra, tá ligado? Eu preciso odiar, saiu o trailer de lançamento, eu preciso mentir que está uma merda, sendo que claramente está muito da hora. Não é? Deixa a opinião de você. Pra mim, nunca fez muito sentido, mas né, eu sei que existe bastante. Um jogo sensacional. A gente tem... tipo, se eu pudesse... eu teria tudo de tudo. Eu teria todos os jogos da Nintendo, da PlayStation, do Xbox. Teria os quadrinhos ou bonecos da Marvel, da DC, sabe? Teve a cobertura de todos. Teve um dia aqui que a gente fez mais de 10 horas de live seguida, cara, pra falar dos eventos, porque os eventos de jogos é uma coisa que anima a gente pra caramba, que a gente curte muito fazer, sabe? E todo mundo que nos assiste sabe o quanto a gente curte aquilo e a galera curte também. Essa que é a questão. A gente teve outra live inteira pra falar do Expedition 33, que a gente amou, que é um dos melhores jogos do ano. A gente já comentou bastante sobre o Doom, que tá aqui também, que a gente curtiu muito, o Doom da Dark Age também. Eu não joguei tanto, mas o Fênix zerou e tal, curtiu e tal. E, assim, são infinitos exemplos só aqui. O Oblivion foi muito bom também, elogiamos pra caramba o Oblivion, né? E diversos outros. Mas o que o Flow sofre, e pelo visto, e aí eu tenho um pouquinho dessa experiência, digamos assim, que ele sofre muito com cortes, tá ligado? E eu não entendo, rapaziada, juro, em pleno 2025, quantas vezes é que eu já bati na própria direita, na questão de políticos, cara, corte você não... Cara, eu já trouxe aqui vídeo que a gente ia reagir a corte. E eu falei, não, vou no vídeo completo pra entender o contexto, né? Então... e aí o Flow sofre muito isso, né? Um tempo atrás também, o Pureza, lá do Giga, ele fez um corte meu. Deu mandando um cara falando, cara, você tem problema com mulher, porra, não sei o quê. Porque eu tava falando da Sue Storm. Só que não pegou o contexto, foi só eu batendo no cara. E aí eu vi vários youtubers aí, nerdola, né? Olhando o corte e ali, ó, em mim, né? Eles acham que deixa esses caras aí, deixa... Olha, cara, eu tô pagando, estou pagando pra não entrar na treta, tá ligado? Tô pagando pra não entrar na treta, porque vocês sabem que eu sou meio descontrolado. Se eu entrar, vai ser filha da puta pra baixo. Só que eu só fiquei olhando ali, ó. Falando de mim, ai, mano, me surpreende o cara que fala isso e tal, né? Ah, entendi. É todo manso pra falar comigo. Mas no Twitter, descendo o sarrafo, né? Não desceu o sarrafo, mas fez uma crítica lá. E aí eu fiquei com uma vontade de escrever. E é isso que sofre o Flow, ou canais grandes. O próprio
Heróis e Mais e Linhagem Geek já sofreram muito com isso, que corte é muito tendencioso. É muito tendencioso, tá ligado? Muito tendencioso. E assim, aí tentei explicar pra alguns caras lá, não sei se quiseram acreditar ou não, também foda-se, mas sai Siri, caralho. Mas como é... E aí programas grandes acabam sofrendo com isso, né? Tipo, a pessoa faz um corte super tendencioso, tira todo o contexto. Tipo, as pessoas estão 10 minutos falando daquela porra. Aí pega 30 segundos e fala, olha lá, os caras não curtem. Olha o que o cara tá falando, né? Obviamente, quem assiste o nosso conteúdo vê o quanto a gente gosta de videogame e o quanto a gente elogia jogos. Teve um aqui mais pra trás, ó. Ó esse jogo aqui, ó. O Split Fiction. Nossa, Split Fiction é sensacional. Elogiamos muito o jogo também. A transmissão do Silent Hill. A gente teve aqui cadê? O jogo do Pirate Yakuza, que eu amei. Fiz 1000 G nesse jogo aí. Amei o Pirate Yakuza. É um jogo que nem tem muito hype. Eu agradeço que vocês viram bastante. Tivemos aqui o Elden Ring Night Rain. O Fênix jogou, curtiu muito e tal. Então, o que mais tem é a gente falando bem de jogos. O que mais tem? Isso em todas as nossas plataformas. Claro que a gente critica jogos. E tem um fator, que a gente é meio velho. Eu tenho 37 anos. Ou seja, eu já joguei muito jogo na minha vida inteira. São 30 anos jogando videogame. Então eu joguei muito jogo. Ou seja, a gente já jogou tudo de bom que já foi lançado. Então quando vem um jogo meia boca, um jogo meia bomba, não nos agrada tanto. E é uma questão de opinião. E a gente vai continuar criticando o que a gente tiver afim. Todo mundo ali tem as suas próprias opiniões, tem seus próprios gostos e desgostos. Então um jogo que hypa um, não hypa outro. Por exemplo, o Fênix amou o Kingdom Come Deliverance 2. Só ele, da gente... Mas por um lado, agora passando também sendo advogado do diabo, eu entendo também a galera que passa a amar muita coisa, tipo assim, vou dar um exemplo de mim, tá ligado? Que nem eu amo The Witcher 3. Quando alguém fala que The Witcher 3 é uma merda, eu admito que dá uma... a palavra não vai ficar puto, mas eu fico... Mano, me explica essa porra. Não, eu quero que você me explique por que é uma merda, sabe? Então eu também entendo quando a galera às vezes pega pilha por ver um influenciador ou alguém formador de opinião me descendo sarrafo em algo que você ama, né? Mas isso é outra coisa que eu tô tentando controlar, sabe por quê? Eu já dei algumas pistoladas na internet, né? Principalmente no Twitter. E depois que eu dou essa pistolada... sei lá, depois eu vou pra academia ou faço qualquer coisa aqui, vou fazer comida. E aí depois eu sempre me arrependo. Eu falo, caralho, mano. Tipo, eu fiquei mó puto porque a pessoa falou que The Witcher é uma merda. Tipo, o que isso muda na minha vida? Tipo, foda-se. The Witcher já é um sucesso consagrado. A opinião de uma pessoa, foda-se. Né? Deixa a opinião de vocês aí. Eu toda vez que arrumei briga assim na internet por alguém falar algo que eu amo, xingar algo que eu amo, eu sempre me arrependi depois, tá ligado? Eu nunca fiquei, foda-se, agora eu odeio esse cara, tá ligado? Vou dar um exemplo. Um cara que eu sempre gostei de assistir, faz muitos anos que eu não assisto ele, mas que eu assistia o Tiff da Xbox Mil Grau. Mesmo ele descendo o sarrafo na PlayStation, e mesmo forçando, né, falando, God of War é uma merda... Tá ligado? Enfim, eu sei. Aí aparece alguém falando, não, mas eu acho God of War uma merda. Eu duvido um pouco. Mas enfim. Mesmo assim, eu gostava de ver os vídeos dele, tá ligado? Mas às vezes eu pegava pilha, né? Falava, mano, tá forçando e não sei o quê. Aí depois eu via, eu falava, cara, eu tô me estressando porque o cara não gosta do jogo que eu gosto, sabe? Só ele. Reconheço que é um jogo maneiro e tal, mas é um jogo que não me atrai. Lembrando que isso daqui... por mais que eu estou fazendo essa análise, isso não me abstém de mais pra frente perder a linha se eu gostar de algo e alguém não gostar, tá ligado? Vamos supor, sei lá, eu gostei de Homem-Aranha 4 e vi algum influenciador falar que é uma merda. Então assim, eu estou fazendo essa análise tentando ser adulto aqui, tentando ser razoavelmente... me propriamente questionando, mas não tô dizendo que eu não posso errar lá pra frente, entendeu? E eu, particularmente, tô nem aí pra esse jogo, entendeu? Não é um jogo que me atrai. E que nem esse jogo, diversos outros jogos. E a mesma coisa, ele também não vai gostar de certos jogos que eu gosto. Você entende? E é totalmente natural, porque é isso, galera. É produto de entretenimento, é subjetivo. O que é bom, o que é ruim no mundo entretenimento é subjetivo. E o que a gente faz ali nos programas é dar a nossa opinião. É só isso. Mais nada. E eu sei que isso é uma utopia, o que eu vou falar, mas as pessoas deveriam respeitar as opiniões dos outros em relação a produtos de entretenimento. Isso vale pra filme, pra série também, porque eu vejo a galera
se matando por causa disso, né? Xingando os outros por causa de super-herói. É bizarro. Mas é bizarro também no videogame. Então, foi justamente isso que eu senti, rapaziada. Como eu, novamente, sou um canal pequeno, digamos que eu nunca sofri hate, tá ligado? Tipo, vinha um outro, falava merda aqui, mas foda-se. Sempre tive muito mais comentários positivos, né? Porque é o meu público, né? Vocês gostam de mim. Por mais que vocês também sempre me policiaram, chamaram a atenção quando erraram, sabe? Vocês têm essa liberdade comigo. Mas aí, justamente por fazer parte agora do esquadrão, digamos que eu tenho uma mira em mim, né? Pessoas que não gostam do esquadrão, não gostam do Linhagem, né? Enfim, não gosta, me conheceu através do Linhagem e aí não gosta de mim, das minhas opiniões lá e tal, porque é um holofote gigantesco. E aí hoje eu sinto um pouco disso, tá ligado? De pessoas que nem já teve cara que falou pra mim no Twitter, eu odeio você, mano. Você estraga o programa do Esquadrão, tá ligado? Eu falei, caralho, o cara me odeia, mano. Tipo, o que será que eu falei, tá ligado? Pra ele me odiar. Mas então hoje eu sinto isso, tipo, de ter mais de não ter mais pessoas que me odeiam, mas ter hoje uns haterzinhos meus, tá ligado? Você ficar xingando os outros por causa de videogame, é surreal. Então, gente, vocês sabem que vocês já viram alguns papagaios falarem isso, né? E aí, justamente, eu não sei se é porque hoje eu estou do outro lado, hoje eu senti um pouco, tá? Humilde, estou sendo bem humilde aqui. Eu senti um pouco o que é estar sendo um influenciador grande num canal de quase 500 mil e ser atacado porque, sei lá, eu gostei desse Superman. Eu comecei a mudar a minha linha de raciocínio, tá ligado? E vamos ver, não adianta só eu refletir, eu quero colocar em prática, ver se isso é só né, eu só estou me questionando, mas se isso vai mudar a minha linha de raciocínio ou não. Porque hoje eu admito que às vezes eu lembro de alguns vídeos meus onde, quando a pessoa tá defendendo o indefensável, tipo lacração e falando que não é lacração, aí eu vou perder a linha. Mas, tipo, a pessoa gostou de, sei lá, mano, um exemplo, de Homem-Aranha 4 e eu não gostei. Não sei se eu vou ter mais aquele ódio, tá ligado? Que eu tinha por hoje ter experimentado o outro lado. Tipo, eu vejo que é meio idiota, sabe? Tipo, enfim, vamos ver. Eu tô refletindo aqui, mastigando. Alguém não gosta de game. E aí você vê de onde que vem. Normalmente são pessoas que tentaram fazer o que a gente faz e não chegaram nem perto. E aí parte de um ponto, né, que tem história. Eu vou dar história pra vocês disso, de onde vem isso, tá? Porque eu não tô falando daquela galera que simplesmente xinga aleatoriamente, ofensa, baixaria e tal. Isso aí, né, isso aí é outra coisa. Não tô falando disso. Tô falando daqueles intelectuais, os tais jornalistas gamers que se acham muito superiores a você, a qualquer consumidor normal de videogame. Eles são muito bons. Eles podem dar as análises, eles podem dar as opiniões críticas das coisas, você não pode. A gente também não pode, porque a gente não é desse meio, entendeu? Nós só somos jogadores. Eles são melhores, porque eles são, né, e tal. Isso, você já deve ter visto muito disso. E gente mais velha fazendo isso, que é mais bizarro ainda, na minha opinião. Mas isso tem história, galera. Que eu acho que é daquele do canal Critical Hits, eu acho. Eu comecei aqui na internet, gente, esse ano faz 15 anos, tá? Caralho, 15 anos, mano. Porra. 14 anos atrás, eu criei o Gameplay RJ. Se eu for ver aqui, deixa eu dar uma olhadinha exatamente a data de criação do Gameplay RJ. Vai fazer 14 anos esse ano o Gameplay RJ. Foi, deixa eu pegar aqui, 10 de setembro de 2011. Então agora, mês que vem, vai fazer 14 anos do Gameplay RJ. Mas eu estou há 15 fazendo conteúdo, tá? E quando eu comecei, eu só fazia gameplay e tal. Foi quando todo mundo começou a fazer gameplay, coisa e tal. E foi liberado pra fazer gameplay na internet. Aí passou um tempo e chegamos em 2013. E aí fazem 12 anos. E 2013 foi o anúncio do Xbox One. E quando veio o anúncio do Xbox One, que foi um cataclisma, aquele anúncio, eu me senti meio sozinho. Porque eu falei, cara, eu tô revoltado com isso aqui. Isso aqui é um absurdo o que eles estavam tentando emplacar naquela época. E eu não vi ninguém no Brasil falando nada sobre isso. Eu falei, não é possível, eu não tô maluco. Tem alguma coisa errada nisso aqui. E aí eu comecei a buscar gente falando sobre isso. Eu achei. YouTubers americanos falando sobre isso. Porque nem os sites estavam falando sobre isso direito na época. Começou ali também. E aí eu vi muita gente, que nem eu, que tava revoltado com aquela situação. Falei, cara... E youtubers, gente comum, falando sobre o que tava achando do console e tal. Eu falei, cara, eu vou fazer isso também. Eu quero falar também. E eu comecei a falar. Foi quando eu comecei a fazer meus vlogs. E aí eu obtive muito sucesso com isso. Muito, até hoje, no caso. Muito sucesso. E isso incomodou
uma grande ala do jornalismo convencional do Brasil, tá? Você vê, isso foi exatamente o que aconteceu com o Linhagem Geek, né? Quando eles se sentiram incomodados com a lacração, ao meu ver, tá? Lógico, eu não tenho olhos em tudo, mas pra mim, se eu não me engano, eles foram os pioneiros em abordar lacração, tanto que os maiores bordões da esfera nerdola vêm deles, né? E eles incomodaram, né? Quantos grandes influenciadores nós já não vimos batendo neles, distorcendo, fazendo cortes, né? E o jornalista sempre naquela polpa, né? Naquela aquele ar de superioridade, porque ele fez uma faculdade de merda de jornalismo, ele acha que ele é maior que eu, que você, melhor que eu, que você. Às vezes, tipo um exemplo, o cara se formou em jornalismo, aí ele quer discutir com você sobre Superman. Aí vai ver, tipo, você não é jornalista, você é, sei lá, taxista, mas você tem todas as HQs do Superman, tem todos os filmes, tipo, quem tem mais autoridade, né? Porque naquela época, como é que funcionava, tá? E assim, isso não é uma crítica, é só uma constatação do que era naquela época. As coisas mudaram. Mas naquela época, como é que era? Os portais de jogos, grandes portais que tinham na época, eles meio que serviam como relações públicas das empresas de videogame. As empresas de videogame passavam informação, eles iam lá e replicavam. E não tinha crítica, não tinha porrada, não tinha nada. As empresas faziam o que elas queriam, e se você falasse mal delas, estava cortado. Pelas empresas, erro delas, de fato. Mas por muito tempo... É o que acontece hoje, né? Pelo menos, ó, a gente já viu aquele Gustavo Cunha, que segundo ele, ele bateu nos filmes da Marvel e nunca mais foi chamado. O Pipoca Nanquim também. Eu vi eles falando que, como eles desceram um sarrafo, não lembro em que filme aí, eles também não foram mais chamados, né? Era isso que acontecia. O jornalismo de videogame brasileiro era amarrado. Aí, novamente, tu tem que ver Energúmeno falar que o Esquadrão Nerdola é pago, tá ligado? Cara, a galera não entende que... Pensa, as empresas, as pessoas do marketing dessas empresas, elas são tão frescas, tão autoritárias, tão narcisistas, assim, tipo, eles acham tanto que eles estão certos no modo de pensar político deles também, que eles nunca aceitariam, tá ligado? Mas nunca eles aceitariam. Tipo, eu acho que o Esquadrão Nerdola pode bater números de, tipo, Flow Podcast, que mesmo assim não vai ter esses patrocínios, tá ligado? É só você ver, é nítido. Pra quem acompanha a internet sabe, tem empresa aí que você só vai ver empresa patrocinando os cheirosos, né? iFood, Bis, né? Essas empresas aí do Podpah, tá ligado? Estão sempre patrocinando o Podpah. Você nunca vai ver elas patrocinando o Nerdola. Com as empresas, eles não podiam quebrar isso, entende? Porque tinha retaliação, tinha mesmo, lá atrás. E aí eles perdiam acesso. Eu acho que até se alguém lá dentro querer, aí eles vão mostrar assim, não, ó quanto eles já bateram na Marvel, ó quanto eles já bateram na DC, ó quanto eles já bateram na esquerda, ó quanto eles já bateram em causas sociais, tá ligado? E aí você tem que ver Nerdola cagar pela boca falando que os caras recebem Pix pra ver a porra de um filme que eles pagaram. Inclusive pagaram o meu ingresso e o do Giga. E o dos outros funcionários lá. Perdiam conteúdo e não conseguiam exercer o que faziam. Você entende, galera, como hoje o nosso campo Nerdola, tá? E aí tem gente que fica ofendida. Tipo, a galera tem gente que não gosta de fazer uma autocrítica ao nosso lado, né? E aí é onde eu acho que às vezes um lado político ou qualquer lado de qualquer coisa começa a perder o sentido. Quando as pessoas que estão lá dentro estão vendo coisas acontecendo e se omitem, tá ligado? Isso eu nunca vou fazer aqui. Vocês sabem que um dos lemas do canal é pau que bate em Chico, bate em Francisco, né? E eu vejo hoje muito isso, tá ligado? Eu vejo um público... Não é o público todo, tá? É uma bela de uma minoria, mais barulhenta, né? Porque enche o saco, eles não param de falar, tipo... um público nerdola que... Não sei, acho que os caras estão afetados, que talvez a cultura woke diminua, que eles não conseguem, não, eles não... Se você falar isso, eles ficam doidos. Não, como assim? Eu preciso da cultura woke pra viver, né? Pô, você já viu já a gente falando que agradecendo a cultura woke, tá ligado? Então, tipo... Faziam na época, tá? Quando eu comecei, e eu fui um dos primeiros
a abertamente criticar a indústria dos games, assim, com veemência, tá? Comecei a criticar muito. Eu fui muito boicotado por essa galera do jornalismo mainstream na época. Muito, tá? Muito. Eu soube de histórias que não queriam que me mandassem jogo, queriam me excluir dos eventos, me criticavam pra cacete, faziam matéria pra falar mal do que eu fazia. Muito, por anos. E é isso aí, eu acho que é curioso, porque bate um pouco com o jornalismo esportivo. Eu amo jornalismo esportivo, tá? Amo. Nossa, o jornalismo esportivo... Assim, eu não assisto futebol, galera, mas às vezes acompanho, acredita? Nossa, tem umas pessoas tão nojentas, né, cara? Tão nojenta, mano. E a gente tem muitos jornalistas esportivos, de futebol fodas, que estão relevantes até hoje. Por quê? Porque eles souberam se adaptar à internet. Souberam muito bem se adaptar à internet. Eles conseguiram transformar e entender que o que eles faziam se tornou entretenimento. Por quê? Porque acabou o monopólio da informação. Antes, a informação, ela vinha dos jornalistas. Eles apuravam a informação. Eles conseguiam as coisas e traziam. Hoje em dia, se um clube quiser falar que contratou alguém, ele posta nas redes sociais. Ele não precisa mostrar pra ninguém, não precisa da TV. Você tá entendendo? E o jornalismo esportivo evoluiu para ser muito mais entretenimento e opinião do que, de fato, apuração. Hoje, a apuração do jornalismo esportivo está muito mais focada na questão de negociações. E aí eles conseguem... E eles ainda têm bastante informação, tá? Eles ainda conseguem trazer informações novas. Então, o jornalismo esportivo evoluiu, entendeu e soube lidar com essas coisas da internet. Pra mim, o jornalismo gamer não conseguiu fazer isso. Ele não tentou, ele continuou na sua Torre de Marfim. Continuou num lugar onde ele olha pra você, que é um jogador comum, como uma superioridade intelectual, entende? E o jornalismo gamer do Brasil tem um outro detalhe que, diferente... Até isso dá pra gente mudar claramente para a cultura pop, né? A gente sabe, tipo, um exemplo, o site do Ovo, o quanto ele fala, né? Se você acha que Soldado Invernal é melhor que Madame Teia, né? É um ar de superioridade, é um ar de... Ai, essas pessoas são crianças, não entendem, sabe? Né? Do jornalismo lá fora, que a gente fala dos vazamentos, a gente fala das apurações, a gente fala de jornalistas que têm informações e que trazem conteúdo. No Brasil não tem isso, porque as empresas de jogos não estão aqui, entende? As empresas de jogos que estão aqui, os estúdios, ou são estúdios brasileiros, que não são das grandes empresas, claro, ou são meio que filiais de marketing para ajudar na marca, crescer e tal, mas elas não têm as informações que lá fora tem. Então, os jornalistas aqui não conseguem coletar essas informações, tá entendendo? Não conseguem. E quando eles viam alguém que nem eu, que era só um consumidor, só um jogador, criticando a indústria dos games, que eles tanto ficavam defendendo, e vendo que eu estava tendo sucesso, me atacavam. E isso não mudou. Exatamente como foi no surgimento do Campo Nerdola, né? Atacando esses grandes jornalistas, atacando a opinião política deles, mostrando que existia a cultura woke. Lembra, rapaziada? Antes cultura woke a gente batia nelas, eu, vocês, e a gente era taxado de louco, né? Não, isso não existe. Ou, né, te imputava um crime. São uma década e continua a mesma coisa. E eles não entenderam que essa estratégia não funciona. Você vai conseguir, vira e mexe, irritar no Twitter lá? Vai, cara, parabéns, você conseguiu, né, me xingar e usar a minha imagem pra ganhar uns likes. Só que tu vai ver que muitos desses aí que vão lá criticar e viraliza por algum motivo, você vai ver os comentários, é muita gente criticando o próprio. Tá entendendo? Porque normalmente é uma maluquice. Teve um recentemente aí que o cara achou e veio, assim, tá escrito no perfil dele, eu não estou inventando, tá? Jornalista gamer, tava lá, jornalista gamer, tava escrito lá. Eu, na live do Pokémon Presents, eu achei tosco o design do Dragonite. Puta, eu achei tosco também, rapaziada. Me perdoem quem gostou, tá? Nossa, cara, pelo amor de Deus. É isso que eu falo, cara. Eu acho que a Nintendo, porra, mano, a Pokémon Company, a Game Freak, a criatividade morreu lá, tá ligado? Porra, é o Dragonite. Eu tenho certeza que você que tá me assistindo... Se a Pokémon Company chegasse em você e falasse assim, ó, você tem a liberdade de criar a próxima evolução, eu sei que não é evolução, né, mas tem um outro nome lá, pro Dragonite, se ia ter feito um designer mais pica que aquele, mano. Aquelas orelhas na cabeça de asa. Sério, aquilo é o Dragonite, aquele é o dragão de canto? Porra. Mega Dragonite, muito tosco. Eu falei na minha live, o cara foi lá, parou minha live, cortou um pedaço, publicou, e meteu lá pra desmerecer o que eu tava falando. Desmerecer o meu trabalho, inclusive. Não foi só o que eu tava falando. Por quê? Por causa de um Pokémon, cara. Porque eu não gostei de um design de um Pokémon. O jornalista não devia respeitar as opiniões? Ou só... Então, aí que tá, Dava. Deveria, né? Eles deveriam sim ser o bastião, mas o bastião de só passar a informação, né? Coisa que a gente foi demorar anos pra descobrir que não, né? Sempre foi enviesado. Pode, só quem é jornalista pode falar. Porque eu não entendo muito bem isso. E aí eu respondi ele. O que aconteceu? Mudou o perfil, né?
Aí não aguenta, né? Quer xingar, quer falar, quer pagar de fodão. Aí eu respondi na boa ainda, tá? E aí depois ele falou mais uma besteira, aí eu tive que, né? Tá lá, se quiser ver, tá lá. Então, isso acontece com uma certa frequência. Esses caras são uns leões na hora de falar. Aí quando é respondido, vai lá, priva o perfil, deleta, ai meu Deus, ai. Sabe? Então assim, galera, o que acontece? Muitos desses aí, o que eles fazem é atacar vocês, não é a gente. Porque eu sei que eu tô falando pra vocês que estão aqui comigo, e vocês, eu sei que vocês gostam muito do que a gente faz. É só ver a audiência, é só ver as nossas lives. As nossas lives são um sucesso e a nossa audiência... E são mesmo. É incrível, assim, a audiência que a gente tem no Flow Games aqui também é incrível. As discussões que a gente tem, é tudo com respeito, todo mundo, assim, claro que vem um maluco ou outro e a gente resolve isso com moderação, mas, pô, são discussões legais, a gente tá se divertindo. Todo programa que eu faço, a gente se diverte muito. E é claro que a gente vai criticar as coisas. Sim, vamos. E vamos elogiar também quando a gente achar que deve. E a gente vai hypar certos jogos e não vai hypar outros. A gente vai falar, mas você falou desse... Como é que você não gostou de jogo tal, mas gostou de jogo tal? Ué, porque é assim, cara. Tem gente que... são gostos. Isso eu também admito que eu tenho que ter mais maturidade pra pensar sobre isso também. Sim, tipo, eu posso... Deacolite não. Mas sim, realmente, você pode falar pra mim que você prefere, sei lá, Doutor Estranho 2 a Homem-Aranha 2. Eu vou ficar meio assim, mas é isso, né? Fazer o quê? Isso é diferente. Eu posso gostar de um jogo aqui e não gostar de outro ali. As nossas opiniões não devem afetar o quanto você gosta de uma coisa. Você tá entendendo? Você não deve deixar de jogar nada porque eu não gostei do jogo. Fique à vontade, joga o que você quiser. Eu dou a minha opinião. E é só isso. Como um usuário, como um consumidor. E pega um jogo de videogame, joga e diz o que acha. É só isso. Tem mais nada. Além disso, gente. Não tem. E muitas vezes ela tá com vocês, entende? Fala que, assim, são muitos xingamentos à audiência. Falando que as pessoas nos seguem pensando nos idiotas. Ele que é bom, entendeu? Ele que é foda, ele é o superior intelectual, né, desse negócio. É vocês que nos assistem? Não, vocês não sabem nada. Vocês que jogam videogame, que curtem videogame, que estão ali consumindo, estão ali, pô, toda semana tem a galera mostrando as jogadas, o que jogou, o que fez e tal. Você nada, vocês não sabem nada, vocês não podem falar. O que vocês acham não importa pra essa galera, entendeu? O que importa é o que eles e a sua turma acham. O que os outros acham não importa. Então, eu tô, galera, sendo bem específico aqui, tá? Existem muitos jornalistas de videogames ótimos. E, na verdade, é a maioria, tá? Na verdade, é a maioria. Nós temos vários jornalistas no nosso time e todos são incríveis, sabe? E são pessoas que amam videogame e querem compartilhar isso. É só isso, tá? Mas é curioso que sempre quando vem esse papinho, é dessa galera. Ai, Flow Games não gosta de game. Teve muito na época que o Astrobot ganhou o jogo do ano. Que a gente criticou, não acho que o Astrobot deveria ter ganho. Continuo não achando, vou sempre não achar que o Astrobot ganhou. Nossa, e eu lembro, galera, de como... Acho que já deu, né? Como muitos jornalistas, nossa, DN, muita coisa. Não, Astrobot venceu, lógico que venceu. Tipo, ninguém tava apostando em Astrobot. Mas aí depois que ganha é fácil falar que não, eu sabia que ia ganhar, porque se você for olhar as telas e o que foi usado, cala a boca, né? Bom, galera, acho que esse vídeo foi mais um desabafo, né? Uma coisa que eu já queria abordar para conversar com vocês aqui. E deixem aí a opinião de vocês, o que vocês estão achando das coisas que estão sendo ditas, faladas no nosso campo nerdola. Deixa aí que eu vou querer muito saber se vocês estão tendo a mesma perspectiva que eu, né? Às vezes eu tô, né, bitolado em uma só visão e talvez vocês aí podem me mostrar outros ângulos, né, disso. Então, deixa aí. Obrigado pela audiência, obrigado por você chegar até o final. Um beijo, um abraço e falou!